Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco do artigo de análise numérica de vigas mistas de aço e concreto protendidas, que foi publicado na Revista da Estrutura de Aço em 2015. Bom, as vigas mistas de aço e concreto, elas podem ser usadas como uma alternativa bastante vantajosa, né, para vencer grandes vãos e grandes carregamentos, como por exemplo em pontes, em viadutos, etc. O problema é que geralmente, né, a combinação de grandes vãos e de grandes cargas, elas resultam em alguns fatores que são indesejáveis, né, do ponto de vista estrutural, como a fissuração intensa na laje de concreto, a redução da rigidez, aumento de deformações, aumento de deslocamentos, enfim. Nestes casos, para satisfazer os requisitos de projeto de estado limite tanto de serviço quanto estado limite último, a técnica da proteção ela mostra-se uma alternativa muito eficiente, né, originando um sistema estrutural chamado de viga mista de aço e concreto protendida. Esse estudo ele se destina então ao desenvolvimento de uma metodologia de análise numérica para vigas mistas de aço e concreto protendidas. Bom, aí no tópico 2 a gente vê a configuração e o comportamento estrutural da viga mista protendida. O elemento estrutural aqui tratado ele é formado por um perfil de aço, conectado por meio de conectores de cisalhamento a uma laje de concreto e cabos de proteção. Os cabos de proteção eles podem ser posicionados tanto fora da seção transversal, como estão aqui mostrados, ou no interior da mesma. Né? A gente tem os cabos de proteção aqui, a gente tem a viga de aço aqui, os conectores de cisalhamento e a laje de concreto. Né? Aqui está na seção transversal e aqui é a elevação longitudinal. Nessas outras imagens aqui, a gente vê que além da configuração apresentada no slide anterior, essas configurações aqui e associações também são possíveis para formar seções mistas protendidas. É muito importante também deixar claro que a forma de aplicação da proteção, os traçados dos cabos, os acessórios de ancoragem, eles basicamente são aqueles que já são utilizados em estruturas de concreto protendido, não mudam, não são diferentes. Bom, aqui no tópico 3 a gente tem a metodologia, né, do artigo. A análise numérica do artigo ela foi desenvolvida com base no método dos elementos finitos, utilizando um pacote computacional chamado ANSYS. Para a análise e validação do modelo numérico, fez o uso de resultados experimentais apresentados pelos autores Shen e Gu no ano de 2005. E devido à importância desse presente estudo, né, para esse artigo, eu vou detalhar melhor ele no próximo slide. Bom, então falando um pouquinho do modelo experimental aí de Shen e Gu, trata-se de uma viga mista com vão de 5 metros. Ele é formado por um perfil de aço com uma seção transversal do tipo I, laje de concreto e 2 cabos de proteção. Esses cabos de proteção eles têm uma configuração retilínea ao longo de todo o comprimento da viga. Para constituir o comportamento conjunto, a ligação laje-perfil do aço ela foi executada com 2 linhas de conectores de cisalhamento, todos os dois do tipo pino com cabeça, que foram soldados ali ao longo da extensão da mesa superior. Aí foi considerado um espaçamento longitudinal de 200 milímetros. É importante falar também que na laje de concreto foi utilizada uma taxa de armadura de 1%. Alguns desses detalhes estão mostrados aí nessas figuras. Já nessa tabela aqui, são dadas as propriedades mecânicas dos materiais constituintes da viga, né? Então, aí, quanto ao aço, a gente consegue ver a resistência ao escoamento e à ruptura, e quanto ao concreto, a gente tem aí resistência à compressão e à tração. Foram utilizados, então, elementos finitos para modelagem dos perfis, e existe uma documentação bem detalhada sobre a biblioteca desse pacote computacional do ANSYS, de como, né, que foram usados esses elementos finitos. Então, eu vou entrar muito em detalhe aqui não, porque seria uma particularidade bem específica, assim, do programa. Bom, nesse tópico aí a gente vê os modelos constitutivos para os materiais. Então, para representar o comportamento dos materiais, foram utilizados 3 modelos constitutivos distintos, tanto para o concreto quanto para o aço estrutural e o aço dos cabos de proteção, como a gente pode observar aí nessas figuras. No primeiro aí, a gente tem o comportamento do concreto, né, na compressão, que foi representado por um modelo constitutivo multilinear com um encruamento isotrópico.
Na figura B aí, para o aço estrutural, foi adotado um diagrama tensão-deformação multilinear e com um encruamento isotrópico e consideradas as tensões equivalentes de von Mises, né, como um critério de classificação. E já na imagem C aí, para o aço de protensão, foi adotado o diagrama tensão-deformação, né, bilinear, esse já não é multilinear, com um encruamento positivo. Nesse tópico aí, né, de geometria e malha dos elementos finitos, algumas figuras apresentam aí, de forma bem esquemática, a geometria do modelo e dos seus componentes, né, a laje do concreto com as armaduras de flexão, né, com taxa de 1% aí, os conectores de cisalhamento e também o perfil de aço. A viga mista aí, ela foi modelada com seu comprimento total, né? E cada conjunto foi discretizado separadamente, mas de uma maneira coincidiu os nós em cada uma das interfaces ali entre eles, como mostra aí a figura. O que facilita, né, a vinculação entre os vários componentes no modelo numérico. Bom, para os vínculos e aplicações de carga, para os vínculos internos, ou seja, entre os elementos que compõem o modelo, inicialmente foram acoplados os nós de cada grupo de elementos, observando os seguintes critérios. Eu vou falar de um por um aqui. O perfil de aço conectores, o nó da base de cada conector ele foi acoplado ao nó correspondente da mesa superior do perfil de aço e em outros 4 nós no seu entorno. Então, acoplamento para todos os graus de liberdade. Essa estratégia aí, ela evita, né, concentrações de tensões pontuais e permite a evolução da solução numérica, tomando aí um modelo numérico mais representativo. Já os vínculos da laje com os conectores, eles foram compatibilizados os 3 graus de liberdade correspondentes às translações no nó da cabeça do conector e no nó coincidente da laje de concreto. Já o perfil laje foram deixados livres os nós coincidentes, sendo o vínculo laje-viga obtido pela vinculação laje-conectores. Então, para evitar problemas de contato, foi criada uma folga de 1 milímetro entre a laje e o perfil de aço. Com essa estratégia aí, a interação entre a laje e o perfil ela é representada pela rigidez dos conectores de cisalhamento, né? Então, assim, o atrito entre a laje e o perfil, eles são desconsiderados. E entre o cabo de proteção e o perfil, para simular os pontos de ancoragem, optou-se por criar acoplamentos restringindo todos os graus de liberdade dos elementos de barra e de casca das extremidades. Isso aí transmitiu os esforços solicitantes devido à atuação do cabo nas extremidades do perfil de aço. Bom, aí externamente, né, a vinculação utilizada no modelo numérico procurou representar, né, as condições do ensaio experimental, portanto, os vínculos externos foram localizados somente na mesa inferior da seção de aço. Nessa figura aí a gente consegue ver um pouco tanto dos vínculos internos como os externos também. Já o carregamento ele foi aplicado em 2 etapas. Primeiro por meio de deformações no cabo e depois por meio de um deslocamento da estrutura. Nessa primeira etapa, o cabo foi protendido e, posteriormente, foi aplicado o carregamento externo na viga, né, na forma de deslocamento, nos pontos correspondentes ao modelo experimental. Bom, aí a gente começa a ver agora os resultados, né? Primeiro aí vamos fazer uma observação do ensaio experimental. Durante a realização do ensaio experimental foi aplicada inicialmente uma força de proteção de 112,6 kN em cada cabo e esse procedimento ele foi realizado depois da cura do concreto, ou seja, foi feito na seção mista. Decorrente da aplicação dessa força de proteção, foi observado um deslocamento de 5,7 milímetros no meio do vão. Já no início do escoamento, na mesa inferior do perfil de aço, foi observado um momento fletor de 248,6 kN por metro e uma força de proteção de 148,7 kN em cada cabo. Então, as primeiras fissuras na laje elas foram observadas para o momento no meio do vão de 367,1 kN metro
E o momento máximo desenvolvido no modelo experimental foi de 373,2 kN, com uma flecha de 82,1 milímetros e 218,5 kN de força axial em cada cabo de proteção. Na tabela abaixo aí, a gente observa, né, que a capacidade resistente aí do momento fletor obtida experimentalmente foi de 373,2 kN, com deslocamento vertical de 82,1, né, a flexão. E na modelagem numérica, o momento último foi de 415 kN, que representa aí uma diferença de 11% em relação ao experimental. Dessa comparação entre os resultados, a gente percebe que, de um modo bem geral, há uma boa correlação de resultados e o modelo numérico ele consegue reproduzir o comportamento experimental com bastante representatividade. Nesse gráfico aqui, a gente consegue comparar os comportamentos de momento de deslocamento no meio do vão, sempre no meio do vão, obtidos experimentalmente e também pela modelagem numérica. No caso da modelagem numérica aí, a gente vê que também foi analisada uma viga sem proteção, mesmo que ela não tenha um correlato experimental aqui no artigo. Até os momentos fletores aqui de aproximadamente 350 kN por centímetro, mais ou menos, os dois modelos seguem juntos, sendo que o modelo experimental ele apresenta deslocamentos um pouquinho maiores. A partir desse ponto, o modelo experimental ele já apresenta uma redução bem acentuada de rigidez e tem aumentos aqui consideráveis, né, de deslocamento para pequenos incrementos no valor do momento fletor. Por outro lado, o modelo numérico ele segue com aumentos, né, nos valores de momento fletor e aumentos nos deslocamentos, como a gente consegue ver aí. Então, a avaliação da influência aí da proteção e as mudanças decorrentes destas, elas foram possíveis apenas com os modelos numéricos. Nesse caso, então, a gente não observa mudança significativa no comportamento, porque as duas curvas numéricas elas seguem paralelas até mais ou menos 300 kN. Então, assim, em relação às flechas, a proteção reduz os valores de flecha e torna o modelo de proteção um pouco menos deformável, né, quando comparado ao modelo sem a proteção de cabos. Bom, a modelagem numérica ela permite também que a gente faça uma análise da configuração deformada dos modelos e essas figuras aí elas apresentam uma visão geral dessa configuração para a aplicação da força inicial de proteção e também para a configuração final. Na letra A, a gente consegue ver a inicial e na letra B, a configuração deformada. Bom, nessa seção aí, 4.3, a gente vê a distribuição das tensões e das deformações. Aqui, nessa primeira imagem, a gente consegue ver as tensões normais na seção mista. Nessa imagem aqui, a gente tem a distribuição que mostra as tensões bem elevadas na laje de concreto. E nessa outra aqui a gente também vê tensões elevadas na mesa inferior do perfil. Aí a gente já está vendo o perfil de aço. Bom, pela distribuição de tensões na seção transversal e os detalhes dessas tensões na laje e no perfil, é possível identificar então que a posição da linha neutra plástica encontra-se na alma, na porção superior. Um dos aspectos importantes, também bem importantes na fase de projeto, é a verificação, né, dos elementos na região das ancoragens. As figuras a seguir, desse slide e dos próximos, elas apresentam a distribuição de tensões nessas placas de ancoragem, que são localizadas bem na extremidade da viga mista, né, para alguns estágios de carregamento. Nessa primeira imagem aí, a gente tem a proteção inicial. Nessa imagem aí, a gente tem a distribuição das tensões e deformações para uma força de 336 kN, a gente vê que já mudou um pouco. E nessa última imagem, a gente já vê as deformações com uma força máxima aplicada, que foi de 461,3 kN. Bom, por fim aí a gente tem o gráfico que apresenta a variação da força de proteção no cabo em função do momento fletor no meio do vão da viga. Obviamente a força de proteção ela sofre incrementos, né, com a aplicação de carregamentos na estrutura.
Analisando o gráfico aí, a gente percebe que o modelo numérico apresenta de forma muito satisfatória esse comportamento. Bom, então aí de conclusão, pelos resultados expostos, é possível afirmar que a metodologia para a modelagem numérica desenvolvida é satisfatória para representar o comportamento estrutural de vigas mistas de aço concreto com proteção externa, ensaiadas experimentalmente. Os autores eles deixam bem claro na conclusão que um dos pontos que merecem atenção em estudos futuros é a melhoria da representação da interface entre o aço e o concreto e entre o cabo e o perfil de aço. Eles imaginam aí que a diferença entre os resultados teóricos e experimentais, sobretudo no que se refere à ductilidade e à rigidez, tenha sido influenciada pelo comportamento na interface aço-concreto. Bom, gente, é isso. Muito obrigada.